Salve, salve moçada! Aqui quem vos fala é o professor doutor Eduardo Jara, coordenador do programa de extensão universitária ESAG Kids, e quem está pilotando o podcast Matematizum. Hoje estamos no 8º episódio da 3ª temporada e vamos falar sobre a aleatoriedade como um dos componentes do empreendedorismo fractal. Mas antes, claro, dessa falação toda, toca aquela vinhetinha bacana. Toca aí, DJ! Eita, coisa linda, que eu faço Harlem Shake, remexo do lado de cá. Então vamos lá, vamos para o nosso 8º episódio dessa 3ª temporada. Estamos falando de empreendedorismo fractal. Hoje um aspecto muito interessante, muito importante, muito intrigante, que traz a lembrança aí, uma frase muito famosa, proposta por Edward Lorenz, que falou que o bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia causar um tornado no Texas. A gente já falou disso em outros episódios aí, mas hoje, como o assunto é especificamente a questão da aleatoriedade, é muito importante a gente lembrar o experimento que foi realizado em 1963 por Edward Lorenz, um professor do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, que ele desenvolvia por lá um trabalho que fundamentou, no final das contas, a teoria do caos. E a gente vai associar a teoria do caos a essa questão da aleatoriedade até o final dessa nossa conversa aqui, né? Essa aleatoriedade que é proposta, ele já vinha estudando isso em sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos, por exemplo, no fluxo de fluidos, o fluxo da água, ele tem comportamentos às vezes caóticos, que são imprevisíveis. Se você colocar uma partícula ali, não saberia até onde ela vai. O próprio Einstein, ele chegou a estudar esse movimento das partículas na água, o movimento browniano, que se assemelha ao movimento de um bêbado na rua andando todo trôpego e sem direção. Uma partícula na água suspensa, ela também fica andando para lá e para cá, e também associada ao choque das moléculas ali. Então esse movimento caótico, sem ter essa nomenclatura, isso já era anterior, né, à descoberta do Lorenz, que depois criou esses princípios aí. Porque lidar com a aleatoriedade é algo muito comum em abordagens matemáticas. É possível até gerar números aleatórios com o auxílio do computador. Quem aí já usou planilha Excel sabe que pode gerar um número aleatório. É só escrever lá igual aleatório, abre parênteses, fecha parênteses, vai gerar um número aleatório entre 0 e 1 com 15 casas decimais. E é muito improvável você conseguir gerar um número igualzinho ao que você recém gerou se passar, né, arrastando essa fórmula para baixo, digamos assim. Ele cria um número, então, com uma probabilidade difícil de ocorrer numa sequência simples, né, já que está criando um número entre 0 e 1 com 15 casas decimais de precisão, que é a precisão que o Excel trabalha. Então, gerar números no computador já é, mas há quem diga que esses números gerados no computador, na verdade, são números pseudo-aleatórios, porque eles são gerados a partir de algoritmos matemáticos. E existem inúmeros softwares que geram esses números pseudo-aleatórios. Não é só o Excel, né? Se a gente for para o pacote estatístico lá, o SAS ou o MATLAB na matemática, a gente vai ter a possibilidade de gerar números aleatórios a partir de um algoritmo matemático. Mas se isso foi gerado por um software, então alguns dizem que não é aleatório, porque teve um código ali que se criou isso, né? Por outro lado, uma verdadeira sequência de números aleatórios podia ser obtida, por exemplo, no ruído atmosférico, nas flutuações quânticas do vácuo, o ruído térmico, o ruído de rádio, aquele chiadinho do rádio. Outros métodos, o bater do coração também, embora tenha uma frequência, ele tem alguns saltos aleatórios, e esses são, teoricamente, completamente imprevisíveis, né, nessa situação.
Então a aleatoriedade, quando ela é gerada a partir de computador, aí a gente está falando de pseudo-aleatoriedade. E vamos na essência da aleatoriedade mesmo, né? Aquela que a gente não sabe até onde vai as práticas que a gente está propondo. Então, se a gente cria um desafio, o que vai surgir desse desafio? Se a gente se propõe a fazer uma aventura empreendedora em algum plano, onde o nosso empreendimento final seja a realização desse plano, por mais que você levante todas as variáveis envolvidas no seu planejamento, algum caminho pode se tornar tortuoso, pode ser um catalisador de uma mudança positiva, ou quem sabe até uma mudança que complique a situação. Então, deixa eu citar aqui o Edgar Morin, que é um grande cientista social. Né? Ele chega a falar uma frase bem interessante, que é preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas, em meio ao arquipélago de certezas. A gente tem algumas certezas, a gente tem algumas convicções, mas isso não garante que a gente vai ter o total domínio neste processo, né, de empreender, um processo empreendedor. E a gente pode concluir que a incerteza que vem da aleatoriedade, ela é o caos. Toda a incerteza oriunda da aleatoriedade, ela configura o caos. Essa pergunta foi respondida pelo próprio Lorenz. Ele refletiu sobre essa possibilidade de a gente estar consciente sobre esse comportamento irregular e fluxo aleatório de um sistema dinâmico. Ele chegou a dizer o seguinte: podemos pensar que esse comportamento resulta de uma aleatoriedade inerente e descobrir apenas mais tarde que o fenômeno obedece a leis regulares. Então, ele já anteviu algo que é possível de se trabalhar. Né? Existe algum teor de ordem no caos. Você consegue, a partir da complexidade das variáveis e das relações e das ações, né? Você pode até, inclusive, ter uma certa liberdade para definir os rumos que vão ser tomados, pensando em que a aleatoriedade pode estar influenciando. Então, existe alguns componentes que podem ser estudados em movimentos caóticos. E é isso que se tornou, então, né, possível, a partir da teoria do caos, identificar essas componentes aleatórias, né, mapear elas, trazer as características, como a gente vem falando aqui, dos fractais também que tem esse comportamento. Né? Então, essa organização fractal, ela pode gerar uma autoinovação. Tem um autor, são japoneses, Kakihara, que escreveu sobre a interpretação humana e subjetiva da interação complexa entre os seres humanos. E ele, então, tentou fazer essa analogia de que as relações humanas tinham essa questão de fractais, de caos envolvidas, e uma das sugestões é que essa característica, né, subjetiva dessas interações humanas, que não são mapeadas de uma maneira sequencial, causa e efeito, isso é um combustível para a autoinovação criativa. A gente saber que algumas coisas podem estar transformando. Né? O Mandelbrot, lembra lá do Mandelbrot, que trabalhou na IBM, que criou o termo fractal, né? Ele espera que ótimos resultados surjam, né, a partir de você saber manipular de alguma forma, de compreender de alguma forma essa aleatoriedade. Ele chega a falar assim, embora o acaso evoque todos os tipos de ansiedade quase metafísicas, então o acaso traz essa ansiedade, apesar disso, a gente conseguiria evoluir. E onde entrou o empreendedorismo fractal aí nesta analogia? Porque as ações empreendedoras, você não sabe exatamente até onde ela pode ir, até onde ela pode chegar, até onde as tuas ações, até onde o bater das asas da tua borboleta empreendedora vai gerar esse furacão, vai crescer em escala. Por mais que você consiga monitorar, criar cenário pessimista, realista, otimista, você cria vários cenários, tenta várias situações, isso é muito importante, mas as operações empreendedoras muito bem sucedidas são também alavancadas por questões aleatórias, por um match muito específico com o teu cliente, né, de você identificar exatamente o que ele queria, ou às vezes o que você identificou talvez seja uma sutileza que potencializou isso.
Então a aleatoriedade ela está presente em todas as ações. Porque você chegou hoje aqui a escutar esse podcast, o que te conduziu a trazer isso para cá? E se a tua rua tivesse sem internet, e se teu celular acabasse a bateria no meio, e se muitas outras coisas pudessem acontecer nessa transição do teu pensamento até a ação. E isso está envolvido diretamente com o empreendedorismo fractal. Então a gente saber que a aleatoriedade faz parte de todo o processo empreendedor e que isso pode estar auxiliando a catapultar a atuação. Às vezes pode até estar travando um pouquinho a atuação, mas isso com certeza vai gerar algum aprendizado. E infelizmente já estão passando os nossos 10 minutos aqui desse nosso podcast. Quando a conversa é boa, passa rápido. Então eu deixo aqui os segundos finais para mandar um grande abraço diretamente de toda a equipe Exag Kids do canal Matematizum para você. Falou, até a próxima aventura. Fui!